Convidamos nesse instante para receber o troféu das mãos da doutora Elza Missano, a doutora Joélia Silva Santos. Convidamos para fazer parte da mesa A decisão de homenagear alguém na Confesa partiu da compreensão de que a sustentabilidade do SUS se faz por pessoas que têm um compromisso para com essa política pública e para com a população brasileira. A minha intenção seria comentar algo a respeito de cada um dos homenageados. Convidando aqui a doutora Joélia Silva Santos, que é chefe da Divisão de Convênios e Gestão do Núcleo Estadual da DICOM, do Ministério da Saúde. É uma das nossas homenageadas de ontem, né, pela dedicação que tem em toda a sua vida em relação ao SUS. Deixa eu dar uma palavrinha para o senhor aqui, tudo bom? Bem-vinda, Joélia. Muito bem. Joélia é médica, já foi secretária de vários municípios, né? Riachão do Dantas, Tobias, Capela. Foi presidente do COSEMES, é natural de onde, Joélia? De Aracaju. Muito bem. Agora pela manhã nós estamos pensando em fazer o seguinte: a Joélia fala, nós estamos chamando o Dias também, nosso mestre de cerimônias de ontem. Cadê o Dias? Venha cá, Dias. E quero aqui fazer um agradecimento especial a ele. Nós tivemos também um problema, estava combinado que viria o mestre de cerimônias da Casa Civil, acabou tendo um contratempo, não foi possível estar presente. A gente pede desculpas por isso, mas acho que foi substituído à altura e a contento pelo Dias, a quem a gente tem muito a agradecer. O Dias, ele é o nosso coordenador do Núcleo de Gestão Estratégica e Participativa. Muito do sucesso desta conferência estadual, não só por agora, mas pelo todo o seu preparatório, no sentido das conferências municipais, tem a ver com o NUGEP. E eu quero aqui uma salva de palmas, pedir uma salva de palmas para o grupo do NUGEP, que tanto se envolveu nisso, que tem ajudar a coordenação das conferências municipais. A Joélia vai estar falando sobre o acesso universal, integral à cidadania como uma conquista do povo brasileiro, com foco
no aspecto da seguridade social. Isso? E o Dias vai falar a respeito da participação e controle social. Sem dúvida teremos aqui bons momentos de conversa. Bem-vindo, Joel. Bom dia, a todos e a todas. Eu queria inicialmente agradecer à Secretaria de Estado da Saúde, na pessoa do secretário Antônio Carlos, todos que compõem o GEP, todos que compõem o Conselho Estadual de Saúde, por ter me convidado não apenas para estar hoje aqui, fazendo uma fala para vocês nessa quinta conversa, mas, acima de tudo, pelo prêmio que me foi concedido na noite de ontem, e dizer a vocês que a maior importância daquele prêmio não é o fato de ser premiada por si só, é o fato de estar na gestão hoje, ser trabalhadora da área de saúde, porque eu sou médica, mas conseguir ter dos usuários a percepção de pessoa defensora do projeto de saúde, porque sem os usuários não tem sentido existir o SUS. Então o SUS é para vocês, é por isso que 50% das cadeiras são de vocês. Muito obrigado pelo reconhecimento. Eu acho que vou trocar por esse, porque está falhando. Então, a Secretaria ela escolheu um tema, dentro do contexto do tema da Nacional, o SUS é de todos, acesso universal e integral, com cidadania, uma conquista do povo brasileiro. Esta cidadania que está nesse tema, ela já fala por si só do tema que me foi delegado para falar, da Seguridade Social. E nós vamos entender um pouco, voltando na história, porque o Gilson, a Mônica ontem, a Leni que passou depois, eles falaram de um momento muito atual. O Gilson ainda voltou para que vocês pudessem entender. E a gente vai voltar mais ainda um pouquinho para a gente poder ver quanto realmente de ganho a gente teve. Mas ver uma coisa que é muito maior. Aquela situação que ele diz, sair de indigente para se tornar cidadão. Mas mais do que isso, a conquista do povo brasileiro. Por quê? Porque nós estamos com uma enquete nesse momento dentro do Ministério, fazendo, dentro da 14ª conferência, perguntas. E no quiz dessas perguntas, a 4ª pergunta do quiz foi exatamente essa. Qual foi a Conferência Nacional de Saúde que destartou o processo para a existência do Sistema Único de Saúde? E todos vocês sabem. A 8ª conferência, lá em 1986, e por que foi que aquilo existiu? É isso que a gente vai falar. Porque estes usuários, os movimentos sociais, unidos, foram à luta e conquistaram. Foi por isso que nós tivemos um relatório, que nós tivemos uma carta de Ottawa, que deu aos constituintes o basilar para que nós tivéssemos um capítulo, dentro do capítulo da Seguridade Social, falando do Sistema Único de Saúde. Então, vamos passar. Então, política de saúde na Seguridade Social, segundo os princípios da universalidade, equidade e integralidade. Ontem vocês viram dizer aqui, é muito difícil, porque só o Brasil possui um sistema público de saúde que é universal, que é de todos e para todos. E as pessoas nos perguntam como é que isso é possível. Como é que este país conseguiu, e são várias as delegações internacionais estrangeiras que têm vindo para saber como é que a gente banca. Nós temos países civilizados que a odontologia não faz parte da saúde pública, do seu cardápio, porque é caro. E o SUS banca não apenas essa odontologia, mas tem avançado, inclusive agora com os implantes. Então, nós precisamos entender o porquê, dentro deste capítulo, a nossa importância de discussão para esse momento dessa conquista. Porque quando a gente fala em Seguridade Social, a gente não fala só em saúde. O capítulo da Seguridade Social dentro da Constituição brasileira, ele é bastante amplo, porque ele abrange 3 áreas. E 3 áreas extremamente importantes. Quais sejam a assistência, a previdência e aí sim a saúde. Então, nós vamos ver que a política da Seguridade Social no Brasil, na área do que tange ao enfoque da saúde, é preciso a gente entender o que é política social pública. O que é que você entende sobre isso? Muita gente às vezes fica confuso.
A Maria do Céu foi fazer uma pergunta há pouco sobre as políticas públicas sociais em relação à saúde e as pessoas com anemia falciforme, e às vezes na hora de você formular aquela pergunta, você está sem entender o que é que você realmente está querendo chegar. Então, elas são linhas ou estratégias de ação coletiva do Estado e da sociedade, porque não existe saúde se não for olhada sobre esse aspecto do individual e do coletivo, do Estado e da sociedade, porque somos nós os maiores responsáveis por exigir que o direito nosso conquistado de cidadão, ele seja realmente, autêntico e tenha validade. Então, na intervenção da realidade para a concretização dos direitos da cidadania. Como esses direitos são abstratos, eles atuam como mediadores na concretização dos próprios. Então, precisamos entender, os direitos são abstratos, por quê? Você diz, saúde, direito de todos e dever do Estado. Tá. De que Estado eu estou falando? Muita gente pensa que é só do Estado, os entes federados. O Estado, a União, o Estado, o Estado, o município, mas não é apenas. Eu digo que existe um Estado muito maior, que é o Estado-sociedade, que é o Estado nós, que compusemos o país, esses milhões de habitantes que existem. Se nós não entendermos que, de um lado, a indústria farmacêutica, que foi tão falado aqui por dias, a questão da medicalização e da judicialização dos medicamentos na saúde, que vai levando quase todo o dinheiro do cacau, na maioria das suas ações individuais, que não olham o coletivo. Na maioria, medicamentos que estão sendo agora lançados no mercado, às vezes ainda internacional, não estão ainda regulados pela Anvisa, ou seja, não poderiam ser comercializados dentro do Brasil. E muitas vezes os secretários são forçados a ter que adquirir aqueles medicamentos em processos emergenciais, pagando mais caro para garantir uma coisa que ainda é duvidosa. Aquilo muitas vezes é um ensaio, é um teste. A população está servindo de cobaia para poder saber se aquele medicamento vai surtir o efeito esperado. Quais os outros órgãos que serão atacados por aquela droga? Será que nós temos consciência, ao prescrevermos enquanto médicos, de que nós temos que informar ao nosso paciente? Existe uma coisa chamada Termo de Consentimento Informado, TCI, que regula os medicamentos especializados. Então, dos riscos e dos benefícios. E às vezes nós temos muito mais riscos do que benefícios. Então, é preciso fazer essa explicação para que as pessoas entendam. Então, essa Seguridade Social, ela compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinados a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência, que está lá no nosso artigo 194 da Constituição. E eu estou falando de indivíduos e indivíduas que estão lá na base precisando de quê? De melhoria, de um olhar social, de enfrentamento pela falta da residência, pela falta da moradia em si, pela falta da infraestrutura de saneamento básico, de esgotamento sanitário, pela falta do transporte coletivo, pela falta do lazer, enfim, às vezes pela falta da alimentação, como colocou o Gilson. Às vezes o maior problema é fome dessa população. Mostrar que não sei se um imposto novo, uma contribuição social nova, eu não sei que forma de arrecadação nova, mas que nós realmente precisamos de mais dinheiro para colocar novos serviços em funcionamento. Porque os recursos são finitos e são escassos. Mas para além deles serem escassos, muitas vezes eles são mal utilizados. Então, é preciso ter mais compromisso, é preciso ter mais comprometimento, porque a gente precisa racionalizar os gastos com saúde pública de tal sorte que a gente faça um investimento por demanda das necessidades de saúde da população, olhando os critérios de prioridade e dizendo a essa população: companheiros e companheiras, nós não teremos dinheiro para fazer todas essas exigências de vocês nesses 4 anos. Porque o que dá para fazer a curto prazo poderá ser feito a curto prazo. O que tem que ser feito a médio e o que tem que ser feito a longo ou longuíssimo. Ou que não depende dessa instância para poder ser realizado.
E nós temos que ter esse cuidado com as pessoas de trazer com clareza isso para poder explicar a elas. Por que é que eu não faço determinados investimentos que parecem ser prioritários e que são prioritários na maioria das vezes? Mas é porque existe uma outra prioridade ainda maior. Por que é que às vezes eu não consigo ser atendido numa unidade de urgência e eu acho que alguém foi atendido na minha frente e eu cheguei primeiro? Aí, a equidade, quem mais precisa primeiro. Estratificar o risco. Não dá para uma gestante ficar deixada de lado de fazer o seu ultrassom quando alguém quer fazer um ultrassom apenas porque gostaria de ver se tem algum problema, mas não tem ainda nada de concreto. E que chega no consultório médico já exigindo do profissional que solicite uma ultrassonografia. Né? Então, esse capítulo da Seguridade Social, ele passa a ser visto como uma questão de saúde, de questão pública, em que incorpora-se as três grandes figuras da saúde, da previdência e da assistência. Então, saúde, direito de todos e dever do Estado, garantido, né, mediante políticas sociais e econômicas que visam a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Tão bem colocado aqui pelo Gilson Carvalho. Porque se nós fizéssemos, né, todo um trabalho para entender que enquanto mais eu promovo a saúde, enquanto mais eu protejo o cidadão, menor o gasto que eu vou ter daquele hipertenso que eu consegui pelo menos compensar. A senhora que levantou ali o nome, questionando a política alternativa, das práticas alternativas, dos fitoterápicos, que a gente sabe que é tão importante e que realmente nós próprios, Ministério da Saúde, temos que entender que nós muitas vezes não damos o valor necessário. Porque a gente não basta fazer o livrinho, não basta fazer a portaria, a gente tem que incentivar para que a coisa ande, para que mais farmácias vivas, né, existam no país, para que as pessoas continuem lá com suas hortinhas até dentro das próprias unidades de saúde, né, nos produtos que ainda se faz um chá, se faça uma coisa para passar uma dor ou diminuir, né, uma temperatura de uma criança quando está elevada e tudo mais. Enriquecer melhor a nossa apresentação. Muito obrigada, eu fico à disposição de todos vocês. Parabéns, Joélia. Brilhou. Parabéns, Joélia, muito obrigado a você. De fato, é como você falou aqui, a Joélia brilhou bem. Tá? Sem dúvida alguma, um belo complemento à fala do Gilson. Muito obrigado. Dias. Completou o céu com mais tempo. É. Bom, gente, bom dia a todos e a todas. A gente vai ser breve, né, porque nós já tivemos brilhantes apresentações aqui. Tivemos a fala da doutora Mônica Sampaio, tivemos né, com a apresentação oficial do ministro, falando sobre o Sistema Único de Saúde no Brasil. Depois a doutora Leni falou dessa inovação que é o contrato organizativo de ação pública, uma experiência que veio beber um pouco da vivência do Estado de Sergipe. Hoje de manhã já tivemos o grande Gilson Carvalho, sergipano, né, que milita nesse SUS pelo Brasil afora. Ontem, quando a gente acabou aqui a apresentação, a solenidade, a gente falava um pouco, não sei se ele voltou a citar aqui novamente, que ele foi dar uma palestra na Amazônia semana passada. E algumas pessoas que foram assistir a palestra dele demoraram mais de 20 horas dentro de um bar para chegar aonde ele estava. Teve gente que passou 2, 3 dias dentro de um bar. Isso é o Brasil e lá também tem SUS. Agora, diante de tudo que a gente viu, será que a gente consegue mudar o SUS sozinho? Será que o gestor sozinho consegue mudar um sistema tão complexo como é o Sistema Único de Saúde, que atende a 190 milhões de brasileiros, tem que atender em 100% quando se fala no quesito saúde?
A história nos mostra que não. E nós que somos gestores, vocês que são trabalhadores, usuários, prestadores e gestores que tem na plateia, a gente que está no dia a dia do SUS, fica revoltado quando vê na televisão o que não é real, porque o SUS salva muitas vidas, o SUS ajuda a muita gente e o SUS cuida da saúde da grande maioria da população brasileira. A população brasileira ainda não tem acesso que precisa aos serviços que merece. E há uma distância enorme entre o que tem e o que precisa, pois os que têm ainda não suprem as demandas, certo? Obrigada. Vamos tentar. E é preciso, Bacalhau, nos brasileiros. A propaganda é bonita, mas... Outra... Concluir, só outra coisa. Você vai fazer uma cirurgia, aí vai, marca, quando chegar lá, não tem, passa a vida toda, desmarca de novo, aí a gente fica, de repente a gente morre e a cirurgia não é pronta. A FURGI seja muito encaminhada nesse fórum da gente hoje. E Itabaiana, na minha cidade, ela já trabalha no sistema do médico receitar o cliente e já sair dali com sua receita, até o seu remédio e também com seus exames marcados. Nós estamos trabalhando em cima disso aí. Lá em Itabaiana já funciona assim. E era assim que eu queria ver o SUS fazer. Enquanto não acontecer isso, você, pobre ou rico que for, que o SUS é para todos, chegar no médico, receber uma receita, você vai fazer exame. Agora onde é que você vai marcar? Ninguém sabe. Saia dali, já certinho. Não tem, hoje em dia, a modernidade dos nossos computadores, e ali já ser resolvido. É essa parte que eu quero dizer. E também, secretário. Pessoal, eu gostaria de aproveitar a oportunidade, já que nós estamos em contato com os trabalhadores da área de saúde de 75 cidades, como diz nosso secretário, é uma boa oportunidade. Cada cidade em Sergipe tem o seu prefeito que foi eleito por vocês que estão na cidade. É a autoridade máxima que tem na cidade. Cada cidade tem uma realidade. Cada cidade tem o seu conselho municipal de saúde e tem o seu gestor. Compete também a cada gestor, na hora de contratar o médico, ter credibilidade e fazer valer aquilo que é necessário para ter o seu médico. Muitas cidades não têm médico, tentam fazer concurso, não tiveram médicos para fazer concurso e não vão ter, porque eles não têm credibilidade. Chega de passar para a população mentiras, de que estão pagando R$9.000, R$10.000, R$15.000, quando na verdade não é isso que está acontecendo. Nós queremos colocar os médicos com estabilidade, através de concurso, através que sejam as coisas feitas às claras. E enquanto isso não acontece, muitas cidades não têm nem terão. Se o médico fez um concurso, se ele entrou para trabalhar 8 horas, é da competência do secretário colocá-lo para trabalhar e também é da competência do secretário dar condições de trabalho. Não é só dar um estetoscópio, um tensiômetro e soldar as feras para dar o diagnóstico, quando aqui nós precisamos dos exames complementares caros e nós não conseguimos dar o diagnóstico. Então é preciso que os trabalhadores da área de saúde não fiquem se degladiando, querendo um queimar os outros e poupando. Quem não deveria poupar, que é o seu secretário e o seu prefeito. Eu sou José Hildo, E aí tem a contra-atenção básica com o estrangulamento. É verdade, porque não está resolutiva, ela cresceu, mas cresceu sem dar a resposta adequada à situação. E isso ainda a gente vai colher, são frutos futuros que a gente vai colher. Quanto à questão do piso salarial do agente comunitário de saúde, eu imagino que a presidenta vá sancionar sim a lei do piso. Mas é preciso que a gente faça uma avaliação. A gente não pode só sancionar uma lei sem ver os custos que essa lei vai trazer dentro de um orçamento que já estava pontuado.
Agora nós estamos no momento de discutir orçamento próximo ano para 2011. Então é a hora que a presidenta, claro, vai poder se manifestar.